Olá, olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo o momento que você for estar assistindo essa live. Muito bem-vindos, é uma honra, uma alegria novamente estar aqui. Agora um novo podcast, chegando a nossa querida amiga Elis, que vai participar com a gente. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial desse podcast. E vai ser toda segunda-feira com a Elis, ou comigo, ou com nós duas, e sempre trazendo mais uma galera legal aí para importam falar sobre a vida, falar sobre o viver, falar sobre o que nos trava nessa vida. Bem-vinda, Elis! Olá! Já tô anunciando aqui, agora vai ser toda segunda, tá? Olha só, que coisa boa! Oi! E aí nós vamos convidar esse povo lindo aí para participar junto, né? Ó, a Joara tá aí, a Deise também tá chegando. Perfeito. Vou baixar o volume aqui. Gratidão por esse movimento, Ivane. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui. E muita gratidão a toda a egrégora da Ancoragem, aí, a pessoa da Roside, Portilho, Roger, por nos trazerem tantos presentes, não é mesmo? Exatamente. Então, nós em off estávamos conversando, né? Vamos falar um pouquinho sobre a magia dos orixás, vamos falar um pouquinho sobre essa terapia incrível, essa ferramenta incrível que o Roger está trazendo aí para nós. Estamos saindo fresca do curso, né? Eles parece que ainda foi ontem, ainda está reverberando muita coisa aqui. Eu falei, vamos lá, vamos dar um movimento, falar sobre. Então, hoje vamos falar sobre o ponto zero, fazendo um novo começo. E aí eu vou deixar a palavra contigo para você contar aí para nós o que realmente é isso. Olha, o Roger tá aí, então ele vai poder dar as cutucadas dele aí se nós falar alguma besteira, né? Aí, aqui, Roger, a gente tava falando de você, tava falando de você antes, tá? Agora tu perdeu. Depois só vai ter que ver a gravado que nós fofocamos de você, tá? Como é que tá o meu som aí? Tá tudo bem? Tá bom, eu tô ouvindo baixo, mas eu não sei se é porque aqui tá muito. E assim você ouve melhor? Tá, ficou bom. Tá. Noite, noite. É porque esse pedestal que eu tenho para colocar o celular, ele é meio danadinho, sabe? Não, Mas não, eu vou dar um jeito aqui. já Peraí que já melhorou, já melhorou assim. tá bom o som das duas, Daisy? Tá, mas e se eu botar o pedestal, ó? Vamos lá. Me ouve agora. É, Eu coloquei o pedestal. E agora? Tá põe bom assim também? que você fica mais centrado também, fica melhor. Tá. Mas o som fica bom, né? Ficou assim. Tá bom. Então tá bom. É porque como o meu celular embaixo, o esqueminha do som, ali embaixo, esse pedestalzinho, ele tem uma camadinha que encaixa o celular, daí ali às vezes eu tenho medo que fica abafado. Né? Tá Bora, ótimo. bora lá, então tá, né? Eu vou ter que eu falar então? Não, então vamos lá, ó. Para quem não me conhece, eu sou Ivane Passi Bueno, trabalho com algumas técnicas terapêuticas, inclusive a Anchala, né, que é a técnica que a gente mesmo desenvolveu, vem trazendo aí, trabalhando o físico, o emocional, né, buscando os traumas, a nível etérico também. E claro, eu sou da egrégora da Ancoragem, que é essa terapia incrível que ele já estava falando, que a Roside Portilho nos trouxe, já fazem aí algumas 2 décadas, não vou contar muito, né? E que é uma ferramenta incrível, eu sempre falo, minha vida é antes e depois da terapia da Ancoragem, né? Ela realmente me deu base para tudo o resto que a gente vem vivendo aí. E é sobre isso, sobre essa grandiosidade que é a vida, que a gente não vive isto aqui do que poderíamos viver, que ela traz, né? Traz para nós essas possibilidades. E junto, dentro da ancoragem, nós temos a malha ancestral, que é a magia dos orixás, que nosso querido Roger, que traz aí para nós com toda a sua essência, né? Fazendo essas curas lá no âmago, né? Lá no
fundo da alma, realmente. Né? Por isso a gente fala no ponto zero, que foi isso que foi abordado nesse último curso, né? Eu falei para eles, vamos falar mais, vamos destrinchar esse abacaxi, porque tem gente que fala-se de ponto zero, não sabe bem o que é, não entende muito bem. Então vamos trazer luz à história para dar uma clareada, né? E você tem um pouco mais de bagagem que é sobre o assunto, então bora lá começar e falar aí para nós um pouquinho. Então, Me se apresenta, né, por favor. sim. Então, eu me chamo Elisângela Marlene Pulga, sou filha do João Carlos Pulga e de Marlene Correia Pulga, mãe da Teodora Pulga Faé, e sou terapeuta de ancoragem, terapeuta aí, como o Roger brinca, terapeuta de ancoragem, sou terapeuta de ancoragem e também sou terapeuta de ancoragem. Brincadeiras à mas algumas formações aí durante toda a minha trajetória, mas a minha missão de alma, né, o meu propósito esse trabalho no qual a gente está aqui agora. E ele é maior do que a gente imagina quando a gente entra no nosso propósito e alinha isso. É gratificante demais, né, Ivane? E, então, eu estou numa caminhada assim aí com a ancoragem. A primeira vez quando eu fiz o curso A Magia dos Orixás, a turma que foi aqui em Chapecó, quando o Roger veio, já no outro dia eu atendi com a frequência, com o nível 1, que é mais as questões de herança genética, todo esse escopo aí da ancestralidade que vem para nós. E a pessoa que eu atendi, ela me disse assim, Liz, o que é isso? Ela disse que trabalha esse, é uma terapeuta muito boa, consteladora também e tal. E dela disse assim, guria, a minha agenda começou a abrir de madrugada, depois que tu me atendeu, os clientes começaram a chamar de madrugada. Ela disse que é isso. E outra coisa, ela disse que tu tá no teu propósito. Tu faz isso com uma mestria. Eu disse, nossa, gratidão. Mas sabe aquela coisa que quando a gente sai do curso, eu disse, nossa, eu vou atender. E vai sem medo mesmo. E é isso, né? Então, eu amo trabalhar com essa técnica, atendo só com a magia dos orixás e com a ancoragem, claro. E esse especificamente o nível 2, que a primeira turma foi agora em fevereiro desse ano, né? Eu sou da primeira turma. Então, para mim, eu digo que eu falo que eu sou prova viva de toda essa transformação que o nível 2 traz para as nossas vidas. É um trabalho bem disruptivo, é um trabalho totalmente inovador. Como a gente já sabe, como o próprio Roger fala aí, em outros momentos você vai estar aqui, né, querido? Porque a Ivana já falou, quer fazer com você a live também. Ele vem numa proposta que a espiritualidade traz, sim, para ancoragem, esse olhar através do Roger, que canalizou esse trabalho. E está para o mundo. Daqui a pouco vem outros movimentos nesse sentido, mas até então eu tenho conhecimento enquanto terapeuta da ancoragem que somente dentro da escola da ancoragem tem um trabalho como esse que vai lá no ponto zero da concepção, abrindo aí os canais do momento que a gente está vindo enquanto espírito eterno. Quando quiserem. Sim, então já marca aí para você a próxima live. Eu já estava falando, semana que vem eu não vou estar, tá em trâmite de viagem, mas a gente já deixa agendado e deixa até pronto o postzinho, tá? Aí você pode entrar com o Roger ou com mais alguém ali da galera que tá entrando aí. Já deixo pronto aí pra gente já engatar ali a segunda e não parar. Perfeito. Começa e segue. Isso aí. Então, o que esse ponto zero traz para quem está aqui, para quem vai ver essa live depois, para quem não conhece esse trabalho, até a gente divulgou em alguns grupos que estão conhecendo agora esse movimento, já tem o nível 1, tem pessoas que não conhecem, podem vir também e conhecer. A entrada para a escola da ancoragem, você pode entrar tanto no nível 1 da frequência dos orixás, quanto no nível 1 da ancoragem em si, que é o trabalho com a Rosi. Qual
desses níveis, qualquer uma dessas escolhas, você está apto a ser um terapeuta e atender, atender sua família, atender em consultório, enfim. O nível 1 dos orixás, da frequência dos orixás, que a ancoragem traz, é um campo que nós vamos sim abrir e desligar das questões que não nos pertencem dos ancestrais, que vêm até nós, porque isso vem pela movimentação energética, vem pelo nosso DNA. É inevitável que a gente receba esse campo, que é 95% inconsciente, lá que a gente já sabe do Carl Jung, no qual nós todos estamos inseridos nesses 95% e recebemos isso como uma herança genética. O nível 1, então, vai trabalhar essas desconexões, esses desligamentos. É um trabalho profundo que vai até 448 gerações atrás. Então, abre muitas questões. Tem questões sistêmicas também aí. Então, é muito completo esse trabalho, porque nós que estudamos também a constelação, aplicamos tudo isso no nosso cotidiano. E após você tirar essa mochila das costas, que é o nível 1, descarregar aquilo que não é seu, e aqui a gente não se coloca num lugar de maior, e a gente não vai tratar os nossos ancestrais, a gente somente vai desligar do que é deles, que está vindo para nós e que nos afeta inconscientemente. Não tem como dizer que não nos afeta, pois nos afeta. Quando a gente desliga isso e a gente consegue ter uma visão mais clara da nossa caminhada, a gente consegue tirar os véus da frente, a gente consegue ter mais clareza do nosso propósito. E eu fiz ontem uma live, no finados, me senti o chamado de fazer e dizer assim que essa questão do honrar também é seguir. E seguir por nós mesmos, é óbvio. Só que muitas vezes nós estamos emaranhados em dores dos ancestrais e a gente não consegue ter essa clareza e não consegue ter o discernimento para trilhar nosso caminho com mais sabedoria, mais assertividade. Então, o nível 2, depois que a gente consegue tirar um bom pouco dessas... Porque a gente vai tirando as mochilas e vai trabalhando as outras coisas. E é assim, os terapeutas vão se atendem e serve ao nosso propósito, serve. E, com certeza, a Gaia, planeta Terra, agradece por todos esses movimentos. Então, quando vem esse nível 2 que o Roger traz aqui, essa frase que nós estamos preparados para receber, a egrégora já traz, então, o nível 2. Ok, agora estão prontos para receber o nível 2, vamos lá. Então, o que é o nível 2? E que tem aí algumas questões das doenças psicossomáticas que vamos trazer aqui com o olhar da espiritualidade dentro da ancoragem, respeitamos os outros olhares, respeitamos a medicina da matéria, respeitamos todos, mas nós vamos trazer o nosso olhar que veio através da egrégora, canalizado pelo Roger, através do comandante Irazon do Canastrea, que está em 7ª dimensão para cima e vê e sabe das nossas dificuldades e estão aqui para nos apoiar. Então, TDAH, autismo, nanismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, todas essas psicossomáticas têm uma origem que ela é espiritual, sim. Claro que se traduz na tridimensionalidade aqui, Ivane, como esses diagnósticos, que a gente já sabe, que é o enfim, nós estamos encarnados, estamos num plano tridimensional que vai trazer um nome para isso. A gente fala que rótulo, tá? Eu falo porque, né? Vocês sabem a minha história. Tenho um menino com TDAH rotulado e outro autismo. E tá tudo bem, né? No sentido assim, vamos olhar para isso, vamos trazer luz a isso, né? E buscar as ferramentas que nós temos. E que se nós não temos, a gente vai atrás, né? Então, é exatamente isso. Isso. E eu lembro muito bem quando eu atuava eu fui assistente social durante 15 anos e eu via esses casos e aquilo me inquietava. Eu dizia, tem mais,
mas como nada é por acaso, então eu faço toda a transição de carreira e entro para o meu propósito e chega isso. Então, eu sou muito grata por esse movimento, porque assim, eu sempre disse, não existe um rótulo. Tudo é passível, não tem um diagnóstico, tudo é passível de modificação. Então, olhar de trás o que para gente? Que nesse ponto zero da cocriação, a movimentação energética ao redor do espírito seu, que está vindo para encarnar, está vindo para a próxima encarnação, essa movimentação energética ao redor de você, mais as crenças da sua avó materna, que é a sua última informação ancestral antes de você chegar na sua mãe. Essas crenças que estão vibrando ali no ponto zero, que é lapso milésimo de segundo, quando você vai entrar para o útero da sua mãe, ali, essa movimentação, ela trouxe uma modificação no curso, digamos assim, desse espírito. Vamos supor, eu, Elisângela, estou vindo com todas as minhas informações no mental lá superior. Tem questões do mental inferior, que isso são os nossos corpos, né? Aqui é uma linguagem mais terapêutica, mas vamos dizer a grosso modo, meu espírito eterno vem para fazer uma coisa e ali no ponto zero acontece algo que modifica aquilo. Então, o próprio autismo é uma situação na qual espíritos muito evoluídos estão ao redor nesse movimento da entrada para o útero e tentam se manifestar junto ao novo ser que está vindo. Muitas vezes o autista, no caso de uma pessoa que dê conta de tamanha sabedoria de um espírito que é o autismo, ele é um espírito evoluído, por isso que na tridimensionalidade aqui ele tem as dificuldades, porque esse mundo aqui não tem, parece que muita graça, ou parece tão irrelevante, coisinhas, eu tenho dificuldade de falar, eu não olho nos olhos, eu estou no meu movimento, por quê? Porque eu sou um espírito altamente evoluído e entrei aqui, me acoplei, digamos que energeticamente, num corpo que não deu conta de mim, entende? Então eu entro em colapso quando deu a fecundação ali, entende? Daí, claro, que vai se manifestar nos primeiros anos de vida. Então, esse trabalho tem toda uma radiestesia lá dessa gestação, da gestação de vidas, fecundação de vidas passadas, o tempo que se manifestou os primeiros sintomas quando encarnado, depois que nasceu, né, dessa mãe, e começa a entrar em contato com questões que potencializem aquilo. Isso se dá também para a síndrome de Down, para o nanismo, se dá para o TDAH. E daí começam a aparecer os movimentos, né? As dinâmicas já vão acontecer porque é para acontecer para que esse espírito também se trabalhe e entre aí na ascensão da sua alma. Então, é um trabalho que realmente a gente vai lá no ponto zero, vamos conduzir a pessoa que vem para esse trabalho diretamente para esse ponto zero, vão ser trazidas aí a modificações nesse ponto zero que afetou essa alma que estava vindo, e trabalhar aí, então, a harmonização dessas questões. E que na vida cotidiana aqui vão trazer os resultados para essa alma. Claro que ele pode ser utilizado mais fortemente para prevenir. Você está passando uma gestação e você gostaria de olhar para isso? Olha só que presente. Então, ó, feliz, eu quero engravidar, vamos ter um filho, primeiro filho. Como que a gente faz? A gente vai para o ponto zero dessa pessoa e verifica todas as questões ali juntos para auxiliar ela, para que o feto que ela tenha, a alma que venha sem essas modificações. Olha só o que o planeta ganha. E presente, né? Então, assim, tem como reverter aqueles que já vêm com sinais, sintomas, né, sequelas,
tem como reverter, quanto mais jovem, a gente sabe, aí também tem toda a questão, né? Até os 7 anos e meio, né, que está na esfera materna, que ainda está se acoplando ao planeta, né? Então, tá mais espiritual do que físico. Deixa eu falar o que a Joara escreveu aqui, ó. Tudo antes de ser físico vem do plano espiritual. Quando ajustamos a nível energético, reverbera aqui no plano físico. Isso. Aprendeu, né? Como que diz o Roger, fez a lição de casa. Então é isso, sabe? Então, assim, você consegue e você consegue evitar que possa vir a acontecer. Isso. E as gestações podem ser planejadas, as que estão gestando pode ser trabalhado, atende a criança na barriga, tudo certo, a egrégora, as proteções, tudo, gente, é tão lindo. Depois de nascido também atende, é óbvio, adultos. Eu tenho atendido situações de autismo, tenho atendido de TDAH. Adulto TDAH, ela vem e diz para mim, Elis, depois que a gente trabalhou bastante questões ali dela, do nível 1, das heranças genéticas, foi desligando, agora ela está saindo de uma profissão tridimensional e ela vai trabalhando com a espiritualidade, todos os ligamentos ancestrais e foi tirando esses véus que eu disse aí. Quando eu fui para o ponto zero com ela, eu disse assim, amada, tem TDAH aqui, tem uma raiz de TDAH do espírito eterno e tal. Ela disse, Elisa, eu nunca trouxe nada disso nesse sentido, mas tudo bem. Aí eu disse, confiamos na espiritualidade, é óbvio. Quando ela passou pela sessão, na semana seguinte, ela me traz relatos que ela entra em contato com a mãe dela, porque esse campo ele é específico com a avó materna e a mãe, principalmente. E a mãe dela traz que sim, que ela tinha traços de TDAH, mas a mãe não falou que era o TDAH, a mãe disse que tu tinha traços que parecia que tu era muito hiperativa, ninguém te segurava, enfim. Então ela diz, Elisa, eu nunca fiz um diagnóstico, mas ela traduzia no campo dela hoje, ela trazia questões que eram do TDAH. Sabe que das questões sistêmicas do TDAH é estar olhando para um sistema familiar, é estar muito distraído, cuidando de um sistema, porque eu estou com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu estou muito vigilante com o meu sistema. E aqui na ancoragem, então, é essa questão espiritual ali no ponto zero também. O que eu estou trazendo ali enquanto espírito eterno para ser olhado? Eu atendi um menino também de 7 anos, ele ia virar o setênio ali. Quando eu atendi ele, a tia chamou para dar essa sessão para ele. Ela viu a postagem na página. E ela disse, Elis, eu gostaria muito de presentear ele. Então ele veio para a sessão. E no outro dia de manhã, pós-sessão, ele já estava interagindo com o irmão, olhando no olho, sabe? O autismo dele era um grau leve. A mãe e o pai moram no interior. O pai mandou uma mensagem bem emocionado, disse que ele não sabia como agradecer, porque a mãe também estava emocionada falando ao telefone, né? Então, são esses os movimentos que a gente pode estar olhando dentro desse nível 2. Fora as questões aí de transtornos alimentares, alergias, tudo isso a gente sabe que tem uma raiz aí, questões alimentares, principalmente com a nossa mãe, mas o ponto principal... Lactose, glúten, lactose, né? Glúten é o pai, lactose é a mãe. Isso. O ponto principal desse trabalho, gente, é que nós vamos trabalhar a movimentação energética da avó, os níveis de crença dessa avó. Eu vou usar um exemplo meu aqui para vocês sentirem comigo como é que é esse trabalho. A minha filha. Então, quando eu engravido dela, eu engravidei um mês depois de saber de a minha avó falecer, a mãe da minha mãe. A Teodora traz em determinado momento, e não faz muito tempo. Tá me ouvindo bem, amada? Deu uns cortes. E agora? É ótimo, pode falar. Tá. Uma questão de alergia respiratória. Ela se tranca com a poeira doméstica. Trancava, tá? Trancava. Até aplicar o nível 2 nela.
E 10 dias de vida ela já trouxe esse quadro. Eu passei 10, 11 anos olhando para ela com, quando atacava, bombinhas, com inalador, tá? Com corticoide. E a curandeira aqui nunca se satisfazia, porque ela dizia, meu Deus, tem que ter uma forma, eu não posso mais enfiar tanto remédio nessa menina. E daí o que acontece? Quando eu abro o ponto 2, aí o nível 2 dos orixás no campo. Quando eu abri, Ivane, abriu que tinha fecundações de vida passada dela, tá? Essa fecundação, ela vem como um karma a saudar, tá? Na qual o espírito dela, em alguma questão lá atrás, vem com isso, não ficou bem resolvido, entende? E daí, na gestação aqui, então, quando ela nasce, ela entra em contato com esse ambiente, ela entra em contato com as culpas ali inconscientes do espírito eterno e começa a desenvolver esse campo. Quando eu abro ali, ela recorda que, e ela não sabia disso, eu pendulei e apareceu gestação de vidas passadas, fecundação de vidas passadas, e com 4 anos ela entrou em contato com esse movimento. E daí você imagina que o quadro que ela trouxe para mim era um quadro assim, alterava esse campo quando ela ia dormir e de madrugada o pulmão. E o pulmão nós sabemos que é medo. Medo, tristeza, Tristezas, luto. lutos. E daí o que acontece? Quem é que estava vibrando? Como é que estava a Elisângela quando a Elisângela engravidou da Teodora? Com 1 mês da partida da avó dela. O que a Teodora acessa ali no campo do ponto zero da cocriação? O luto da mãe. Entende? E daí, assim, com 4 anos, ela entra em contato com esse campo que se traduz aqui nesse karma saudar, nesse movimento com o nível 2 que a gente abriu. 4 anos, ela fez a cirurgia da adenoide. Quando eu falei para ela, eu trouxe a consciência para ela, ela disse, mãe, foi com 4 anos que eu fiz a cirurgia da adenoide, tu te lembra? Então, o que aconteceu com ela, amada? Quando eles tiraram ela do meu colo e levaram para a cirurgia, ela ficou sozinha. Aquilo se traduziu num abandono de madrugada emocional. De madrugada, o pulmão atacava, a tosse vinha, trancava tudo. Isso aqui não cheira bem, isso aqui não tá legal, entende? Psicsomáticas, falando da psicossomática. É exatamente isso. O corpo mostrando a alma estava sofrendo, né? As emoções elas vêm e o corpo vai demonstrar de uma forma. Isso. Não existe. Se você lê o seu corpo pelo que ele vai trazer, você vai entender o que está se passando. Isso. Então a minha mãe vibrava num luto, que é a avó dela, e ela estava chegando para mim e ainda tinham questões da avó, da bisavó, que óbvio estão na minha mãe, e o óvulo a gente sabe que vem lá da bisavó, da vovó. Da mãe. Então percebe todo esse movimento aí na hora do ponto zero. Resumindo, ela está ótima, ela não tem mais esse movimento. Ela teve, a sessão foi maravilhosa, eu que fiz essa sessão, e eu vou te dizer que eu só tenho colhido os bons frutos, tanto com ela quanto com as pessoas atendidas. E você está movimentando também esse campo. Sim, exatamente. Exatamente. Eu comecei num dia depois, né? Atendi também uma mãe gravidinha que queria olhar para essa gravidez que ela tinha acabado de saber e estava assim, em risco até em função mais na parte emocional, porque eu ingeri coca, né? Então ela queria fazer uma limpeza mesmo para garantir que o bebê estivesse bem. Então vamos acompanhando ela. E atendi os meus meninos também na sexta-feira, né? Inclusive em função, né, do que eles trazem, né, de diagnóstico, vamos dizer, né?
e vamos fazer esse processo aí também bem certinho, acompanhar quanto que precisa, trazer luz a tudo isso, porque a gente faz por eles, né? Você vai atrás, eu faria totalmente de novo, né? Para deixá-los bem, para deixar eles o mais adequados possível ao planeta que eles escolheram vir habitar. Então, vamos lá, bora lá. E olha só, não é à toa que o Roger canalizou e trouxe agora, né, esse movimento todo, porque nós, enquanto mães atípicas, vamos falar que nós temos até o grupo aqui das mamães que ficamos, a gente começou a perceber quantos que somos, né, que trazemos aos filhos com essas questões, aí com escola, com tudo mais, e o quanto era urgente que caísse nas nossas mãos alguma coisa para a gente poder ajudar, sabe? Então, nada é à toa e sempre no tempo certo, né? A espiritualidade sabe o tempo certo das coisas, e justamente por isso, claro, tem as outras questões, mas o autismo em si, né, que é o que mais está aparecendo casos aí no mundo inteiro, né? É justamente por essas almas evoluídas que decidiram vir ao planeta, dar esse upgrade para esse planeta, né? Que agora estamos, para nós podermos todos elevarmos a frequência para a quinta dimensão, precisamos desses seres mais evoluídos aí para nos ajudar, né? Então, nada por acaso. Então, eles vêm e eles vêm nessa necessidade de que eles consigam estar acoplados, né? Sim, Não é porque o trabalho vai fazer a amenização dos efeitos aí desse autismo, entre aspas, que é o diagnóstico aqui, nessa- nesse espírito, nesse espírito que vem. Claro que se a gestação, o quanto antes olhar, é é, muito mais, digamos que assertivo. Mas quem já tem o diagnóstico e dependendo do nível do autismo, vai se amenizar os sintomas, vai se trabalhar ali muito fortemente, vai evidenciar, que é o que eu observo, a autonomia da pessoa, a capacidade dela se relacionar de uma melhor maneira, porque como já tá, algumas questões já estão comprometidas, mas vão ser ressignificados até o ponto que consiga ela ter uma vida com mais leveza aqui no plano Terra. E com certeza ela tem uma missão aí com essa família, com esse pai, com essa mãe que ela vem. Então, com esse, entre aspas, diagnóstico. Então, o trabalho ele vai fazer no ponto zero a amenização dos sintomas e vai auxiliar aí, então, com a capacidade de autonomia, com maior discernimento. Nós sabemos que tem autistas que eles não são verbais, tem aqueles que são verbais. Enfim, tem uma gama aí de situações que acontecem dentro desses quadros que a gente sabe que hoje vai aparecendo e o trabalho ele é muito, muito eficaz aí nesse campo. Olha, eu posso dizer por experiência de há 3 dias, né? Sexta-feira, hoje é segunda, né? Uhum, A diferença que eu já vi no Apolo, sabe? uhum, Então, o autismo seria grau 1, grau 2, a psicóloga marcou grau 1, a médica grau 2, enfim. Ele, ele tinha essa questão, né? Por ser ele mais dependente. Dependente do sim, outro, dependente de nós, né? Ele começou a ter autonomia, uhum, a ter a iniciativa de fazer algumas tarefinhas na casa, sabe? sim. Tipo assim, ó, mandei guardar os materiais no armário, ele guardou os materiais e eu hoje não achava, pedi para ele onde é que estão, preciso ter o caderno português para pôr na mochila, ele foi lá, pegou, aí pegou um caderno, daí ele falou, é o amarelo, eu falei, sim, mas é esse, daí ele leu, ele falou, ah, não é esse, eu falei, aí buscou o caderno, pegou a garrafinha d'água, jogou a água lá Uhum. jogou Coisa, a água da garrafa, coisa que ele jamais ia fazer, ele não nem lembrar que ele tinha uma garrafa d'água, né? Então.
cotidiano é comum, mas para eles encontravam as dificuldades. Então, vai trazer esse desenvolvimento, a melhora na aprendizagem, né? A limpeza energética e espiritual ali no campo do ponto zero também já vai fazer esse movimento. E no cotidiano, então, ele vai ter essa colheita. Exatamente, eu digo assim, né? Ele não estava nem aí para as coisas, né? E agora ele já tem essa iniciativa de querer começar a fazer. Então é sobre isso, né? Então não é que vai. São as pequenas coisas, é um somatório de pequenas grandes conquistas, né? Então, assim, o que importa é que você está fazendo alguma coisa. Então, assim, por isso que eu falei, recomeçar, né? Isso que é o ponto zero. Você tem a oportunidade de voltar, né, à origem, ao começo da sua concepção, e você ressignificar aquilo e fazer diferente e limpar o que precisa ser limpo no teu campo, né? Gente, isso é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que todo mundo tinha que experimentar para ver as diferenças. E no caso de adultos que não tenham, digamos, Elisângela, eu não tenho não tenho nada desses diagnósticos aí, mas eu quero olhar para isso. Claro que dentro do acompanhamento, o terapeuta vai perceber o momento de trazer essa pessoa para o ponto zero. E a partir dali, então, ela tem a oportunidade, todos os comandos, tudo que vai ser utilizado vai ser para auxiliar ela nessa nova realidade que ela vai construir, sem a interferência das crenças dessa avó, sem a interferência do movimento dessa mãe, e escolhendo por ela mesma. Como eu disse, eu sou prova viva disso. Quando eu entrei, então eu co-criei a minha nova realidade, começou um movimento bem forte de despedida do meu antigo eu para o novo eu. E esse antigo eu tinha crenças da minha avó ali do ponto zero, porque é a irradiação que vem, é inevitável vir essa irradiação, porque ela é a nossa última informação ancestral e nos afeta profundamente. Então, o que essa avó pensava quando a minha mãe engravidou de mim? A minha avó estava separada do meu avô, o senhor Mário. Então, essa avó, ela estava triste também, ela não tinha um companheiro, ela teve a minha mãe que assumiu o lugar desse pai para sustentar e auxiliar os irmãos em casa, trabalhando fora. 14 anos antes já estava num frigorífico trabalhando. Casou cedo, minha mãe engravidou de mim também com 15 anos. Então, tudo isso da minha avó veio para mim. Como que eu olhava para os homens, como que eu olhava para a prosperidade, porque a minha avó, nesse momento, ela ficou desprovida de muitas questões, o avô deixou ela e ele casou com outra mulher, e ele tinha muitas posses, então ela ficou sem nada, praticamente uma casa, e se virando com todos os filhos. Então, olha como que essa carga vem pra gente ali do ponto zero. E aqui vai dar um nozinho na cabeça de vocês aí, quem está assistindo, quem vai lembrar da sua avó e da sua mãe, que é isso que vem para você na hora desse movimento. Fora as questões espirituais que a gente falou aí, que se traduzem no autismo, nas psicossomáticas, vem a questão das crenças da avó e do momento que a avó atual naquele momento estava vivenciando, que influencia você negativamente. Então eu fico lá tentando ter uma relação, eu não consigo ter um companheiro, eu fico, porque eu tô com lealdade oculta aí, a minha avó. Eu quero prosperar, eu quero trabalhar, né? Enfim, fazer todos os meus movimentos, eu tô presa em questões ali. Na dor da minha avó, que não prosperou, na dor da minha mãe, que teve que sustentar, trabalhar para sustentar os irmãos. Daí eu venho aqui terapeuta, aí eu atendo, sei lá, tantas pessoas por dia, tenho uma rotina diferente, aí eu faço a minha própria agenda, o meu próprio valor eu cobro de salário, porque antes eu tinha um salário X por mês e agora eu faço diferente, e daí as pessoas olham com estranhamento, daí vem aquelas crenças, ainda que estão ali dentro de mim, muitas vezes. Uhum. Para quebrar padrões, né? Quebrando padrões. Então, aqui é o ponto zero que eu digo assim: muito obrigada, minha avó, muito obrigada, minha mãe. Eu não sou maior e nem melhor que vocês. Apenas eu vou fazer o meu caminho. E gratidão por eu ter chego até aqui.
Então é isso que a gente vai fazer nesse ponto zero. É nos despedir daquilo que a gente foi até então, aquilo que a gente acreditava que era o certo, acreditava que os outros colocaram também para nós, porque a gente sabe da nossa base, desde que tu nasce, até pelo menos até os 7 anos ali, fica incrustado na gente todas as crenças, e criou a nossa identidade nisso. Então eu me despeço desse antigo eu e eu vou para o novo. E esse novo é totalmente novo, que a gente observa aí nos cursos, nos relatos. Roger está ainda aí, no que as pessoas trazem e diz, nossa, parece que eu tenho que me ver de novo, ou as pessoas estão me vendo novamente como uma nova pessoa. E é isso. Porque até então você estava sendo uma cópia que a Rafaela coloca. A cópia da A vovó. cópia da minha avó. Isso aí. Exato. Porque você carrega o bom, mas você carrega também o que não é bom. Principalmente o que não é bom, né? Porque o que é bom a gente permanece. Isso não precisa ser tratado. O que precisa ser tratado, porque essa é o que nós carregamos, que as partes boas, né, do sistema. O que precisa ser olhado é aquilo que te impede de você viver a vida que você precisa hoje, de você seguir isso que faz o ponto zero. Então, assim, você chegar, você voltar. Ah, Admirado por tanto conhecimento de você. sim, viu? São seus olhos, né? Ele é, Deixa eu começar a falar para você ver, né? ele é muito humilde, né? Sim, quem fala, né? Gente, mas é isso, sabe? Você trazer à luz aquilo que precisa ser tratado, precisa ser olhado. E vamos dar uma palhinha falando aqui novamente, né? Quem chegou depois, assiste depois aquela parte que a gente falou dos autistas, o que eles vieram fazer nesse planeta, e eles vêm com a missão muito especial, né? Então, assim, pode ser mais leve para eles, sim, né? Deve ser mais leve, eles não precisam passar por essa sofrência tanto que está nesse encarnar, né? Nesse estar aqui né? Na 3D, né? Que a gente fala. Então, essa terapia ela chegou exatamente, né? O Roger trouxe para nós no momento certo, no momento que, né, nós mães, agora eu não sei mais o que fazer. A gente se reúne aqui uma vez por mês para debater e todo mundo chorar as pitangas, porque Deus, né? Então, assim, olhar o que pode ser feito, né? Então, quando vem, que nem eu falei, eu ia até a China se vocês fossem dar curso lá, né, para fazer esse curso para atender os meus, porque tudo que a gente faz pelos filhos a gente faz, né? E até a China até ia também. Não sei que tempo ia chegar, mas tá tudo certo, não é sobre isso. É você fazer o que precisa ser feito, né? Então, O importante também é lembrar que as mulheres que têm filhos com diagnóstico assim, ou que, enfim, se deparam com essas situações, ou têm algum receio, provavelmente elas têm também no campo delas. E eu sempre gosto da frase que diz assim: filhos curados, pais saudáveis. O meu filho está trazendo algo. Eu sempre digo para os clientes: o que é teu aqui? Ele só está mostrando um quadro que é seu. Então, como a gente sabe que no nível 1 dos orixás, e esse aqui também, o nível 1 você vai, sei lá, vamos supor que você abriu o teu campo e tinha umas situações ali com a tua ancestralidade, com 12 gerações, 15 gerações atrás do lado paterno e 5 gerações do lado materno. 15 gerações, 14, 13, 12, até chegar em você, esse vai ser feito o corte energético. Não vem mais aquela movimentação. Vamos supor que você desligue aí de questões de TDAH, autismo também, como herança genética, que você desligue de escassez no sistema familiar, que você desligue, sei lá, de relacionamentos que não deram certos, abusivos.
que tem, né? Eu já atendi, atendo. Então, você desliga ali, a informação não vem mais para o filho, aquela informação negativa. Claro que ele vai olhar no tempo dele para as curas dele, mas o impacto negativo daquela informação pelo DNA não vem mais. Eu corto você. Corta. Então, o que que acontece? Pais curados, filhos saudáveis. Então, observem os seus filhos, quando eles trazem algo, eles estão trazendo sobre você. E é isso que você tem que olhar. E ele vai receber isso como um presente também, né? E os seus netos vão receber isso também, porque esse trabalho é para isso. Vai receber essa, digamos que, bênção. Então, nós estamos aqui enquanto buscadores do sistema familiar. É nossa obrigação evoluir, sim, trazer o novo. Não é fácil às vezes dá uns perrengues legal, mas é importante a gente olhar e agradecer que nada vem para quem não dá conta. E olha só, os antepassados e os descendentes agradecem. Mas uma coisa assim, só para vocês verem como que a gente não tá falando besteira aqui, porque assim, ó, a espiritualidade e a medicina tradicional, eles têm uma mesma fala, tá? Porque na medicina tradicional, eu sempre falo assim, o autismo, o TDAH, eles são genéticos. Então, ou o pai ou a mãe é. Eles falam bem assim. Mas a gente sabe que não é genético, é epigenético, né? Então tem toda essa questão que nós estamos trazendo ali, da transgeracionalidade. É um outro falar, né? Sim. Só que assim, não deixa de ser que está herdando, né? Da É, gente, né? Então, assim, no caso do autismo, que a gente está falando que eles são seres iluminados, que eles veem que eles têm esse propósito de alma, né? Que são almas mais. Mas mesmo assim, alguma coisa, porque eles escolhem as famílias. A gente sempre fala, é a mãe que dá conta, né? O pai que dá conta. Mas assim, porque alguma coisa nós temos também aí. com Tô certeza. falando besteira, não tô? Não, é por isso que ele já veio para você. Ou seja, para você vivenciar, porque assim, o amor na sua plenitude, quando vem um quadro de autismo assim na família, o que que movimenta numa mãe e num pai? Qual que é o movimento? Amor. Aprender a olhar, parar, o que que eu preciso olhar aqui? Porque educar não é uma tarefa fácil, ser mãe e ser pai não é uma tarefa fácil. O Roger disse que está perfeita, é bem isso. Não, em todas essas psicossomáticas, elas vêm por um motivo. Claro que às vezes o autismo em si, por exemplo, esse espírito evoluído, ele bate com um corpo que dá conta. Por exemplo, um Einstein da vida deu conta daqui a pouco. Trouxe para o mundo tantas coisas. Mas as outras situações, elas realmente não deu conta ali. Então, daí vem, nasce e daí traz aqui na tridimensionalidade as dificuldades que essa frequência de trabalho dá conta de auxiliar. Então, você atendeu uma pessoa ali já no outro dia do curso, que você disse que o feto, uma gravidez de risco, e olha que bênção isso, Roger, que bênção, porque tinha alguém esperando já para ser atendida. A Ivane passou o fim de semana pelo curso, preparada para poder já aplicar a técnica. Então, é maravilhoso. E o que a mãe veio me relatar foi exatamente que ela passou os mal-estar, passou tudo, ela já não sentiu mais, ela começou a sentir bem, né? Então, assim, já começou a aceitar, né? O processo, né? O corpo já começou a aceitar, né? O processo de ser estranho, né? Do que tem estranho aqui em mim, né? Ele começou já a ter essa aceitação. Então é exatamente isso, você saber que tem como fazer diferente, sim, né? Então é uma ferramenta aí que veio com tudo para nos ajudar, com certeza. Perfeito. As heranças que nós deixamos, né, Joara? O Roger disse que você foi para o curso só para relembrar apenas. Exatamente, a gente vê. É isso aí, Clara. É o que nós vamos deixar de verdade mesmo, de herança para eles, aquilo que a gente faz
no aqui e no agora. É gratificante estar aqui, gratificante poder contribuir. Eu sinto muito honrada de estar aqui, muito honrada do Roger também trazer essa contribuição para nós aqui nesse momento, querido. Muito obrigada. E que mais e mais pessoas possam chegar até esse trabalho, Ivane, Isso. acessar esse campo. E aquele que vira, que está no momento certo de acessar também. Porque é aquela coisa assim, ó, é algo que veio, depois como é que é? A gente aprendeu a nos desaprender, né? Então está aqui. E aqueles que sentem um chamado de, né, da sua busca, né, da sua melhora, vão atrás, porque é o tempo de cada um, né? E a gente sabe que não é ficar largando folders por aí falando, vem, não é sobre isso, né? Como é que é os vendedorzinhos de porta de restaurante, vem aqui, estamos na promoção, não é isso, gente. Terapia não é isso. A terapia, ela encontra a pessoa que ela está aberta para se olhar. Isso. E esse trabalho especificamente, ele você esteja preparado para desconstruir e reconstruir. Exatamente. Nova. E é aqui que você vai ter a possibilidade de construir uma história de você por você mesmo, sem essas interferências, sem essas questões aí que a gente já sabe que vem aí da ancestralidade, que vem do campo da mãe, do campo da avó, deixando cada um com o que é seu, como eu falei. E sim, dá trabalho a gente se tornar, não, só relembrar aquilo que a gente veio para ser, só que durante o curso aí teve algumas interferenciazinhas, mas a gente tem aqui essa possibilidade de fazer o novo e por nós mesmos e viver o nosso propósito, entregar aquilo que a gente precisa entregar, que o nosso espírito veio fazer. E é isso, amada. É isso. Deu um bom papo aqui. Eu acho que deu uma boa esclarecida sobre o trabalho, né? Já deu uma luz aí e agora sim, já falei no começo, já vou reforçar. Esse podcast vai acontecer toda segunda, às 19 horas. Sempre vai ser alguém de nós, né? Ou nós duas já é papo reto, né? A semana que vem vai ser a Elis com alguém. E aí a gente vê durante a semana, vai ficar de surpresa também, né? Mas é a galera da ancoragem aí, da malha ancestral, da magia dos orixás, trazendo aí um pouquinho mais informações. Quem acessou, tem muita gente legal que entrou aí, a Vale, a Daiane, acho que é a Marlene, a Rafa e todo o povo aí que tá entrando ali, depois vocês podem assistir. Vai ficar gravado, vai ficar no YouTube também. E é sobre isso, né, Elis? Trazer mais conhecimentos, dizer para as pessoas, para quem está preparado, bora lá, fazer tua vida diferente, chutar o balde, né? É o momento de chutar o balde. Eu sempre digo assim, chega aquele momento que não dá mais, desse jeito que tá, não dá. Então, assim, os recomeços, bem que a gente falou, ponto zero, né? Ponto zero. Fazer um novo começo. Então, a gente já começou com. Nós estamos preparados aí pelo melhor também, não é, Roger? Então, a gente já começou falando do ponto zero porque é o início, né? É o início de tudo. E cada semana a gente vai falar sobre um assunto, né? Dá para trazer. Roger, tu quer fazer comigo semana que vem? Ou você faz e me chama? Enfim, tô por aqui, tá? Eu vou deixar pronto o postzinho para vocês e aí a gente pode trazer exemplos do nível 1 também, de desligamento da herança genética. Eu tenho uma lista basiquinha que eu fiz lá de tantos desligamentos meus e de clientes. A gente vai trazendo aí as raízes das dificuldades que podem estar trazendo muita consciência para a galera aí para poder cada vez mais. muito nível 1 para mim. Sim. Mas para mim, para os meninos, gente, eu comecei a limpar lá do três avó lá,
acho que da geração um e foi vindo até. Então, assim, é bem por aí, fica mais fácil, né? Ô, Roger, se você quiser. Então tá, eu que mando, então tá bom. Você vai fazer semana que vem comigo, então. Então, perfeito. Daí depois na próxima eu entro de novo e a gente vai mexendo aí. Podemos fazer de três, né? Dá para fazer um bate-papo gostoso aí. Vamos trazer mais a galera aí. A Deise e a Joara já estão já tô com o fio na agulha aqui para chamar elas também, né? Bora lá. Então tá. Gente, gratidão, Elis. Foi uma delícia. Ó, passamos, eu geralmente faço de meia hora, né? Mas foi, ó, quase uma hora e foi gostoso aí o bate-papo aí. Gratidão a todos que entraram aí, que estão aí falando. Ó, Jô, já fica anotada aí. Uma dessas segundas vai você ir junto, tá? Beijo Me na alma, gente. Uma abençoada contando. semana. Novembro começando com tudo. Tá um calorzinho gostoso hoje aqui. Já tá trazendo o verãozinho. Beijo na alma, gente. E abençoada semana. Beijo a todos. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada, Roger. Até.